Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? O vídeo de hoje vai ser uma receita. Eu tô aqui em casa à noite, bateu uma vontade de comer risoto. E eu tenho arroz aqui, tem algumas coisas aqui, então eu vou fazer. Eu nunca fiz esse aqui, eu já fiz outras receitas de risoto, já fiz de alho poró, já fiz um de só de cenoura, fiz um de cogumelo, outro de tomate, já fiz vários outros, mas eu vou fazer com o que eu tenho aqui na geladeira, tá? Eu tenho abóbora e tenho cenoura, assim, de legumes. Tem gente que usa o caldo deles e só põe o caldo deles. Eu vou usar eles mesmos na receita, ou a própria verdura na receita, tá bom? Não vou colocar vinho, a receita original de qualquer risoto, o simples, a base dele vai o vinho, só que aqui em casa a gente não consome vinho. E na verdade nada alcoólico a gente consome, então não tem por que ir lá no mercado comprar um vinho, sendo que a gente não consome, né? Então não faz muito sentido, então eu não uso, tá? No lugar do vinho, porque o vinho ele traz a acidez para a receita. Então no lugar do vinho você pode usar o suco de uma laranja ou o suco de um limão. Não tem um laranja aqui, só tem um limão. Então eu vou usar suco de um limão, tá bom? Aí você vai de gosto. Tem gente que coloca dois, tem gente que coloca um. Eu vou colocar um só pra não roubar o gosto mesmo. Porque o limão também, ele tem, né, específico. Ele tem o gostinho dele que é forte, né? Algumas pessoas acham forte. Eu não gosto que o limão roube a cena, então não vou colocar muito. Vou virar aqui pra vocês a câmera aqui, pra vocês verem o que eu vou usar de ingrediente, tá bom? E aí depois eu posiciono ali a câmera de um jeitinho aqui mais que eu tenho aqui, né, com o que eu tenho, pra vocês verem o passo a passo de como fazer e a hora que colocar, tá bom? Então, vamos comigo. Então, a receita eu vou usar o arroz. O arroz tem que ser esse aqui, ó, arbóreo, tá? Pra risoto é esse daqui. E tem um outro também que eu não lembro direito o nome, tá bom? Mas é só você ir no mercado e procurar arroz para risoto, que vai aparecer. Aqui não tá escrito, mas geralmente nas caixinhas sempre tem arroz para risoto. Você leu lá, viu que é para risoto, aí é só comprar, tá bom? Eu sei que esse aqui é arbóreo porque eu já faço risoto, então eu já conheço, tá bom? Eu vou usar o arroz, eu vou usar cenoura ralada, vou usar o queijo parmesão, manteiga para finalização. O queijo e a manteiga é para finalização. O suco de um limão, a cebola picadinha. E aqui tem a abóbora. Deixa eu ver pra vocês. E aqui é a abóbora. Não vou usar tudo isso, tá? É porque eu já tinha partido aqui, não vai tudo isso. É no olhômetro, gente. Tudo no olho. Aqui eu não vou usar tudo isso, não vou usar tudo isso de manteiga, não vou usar tudo isso aqui. É um punhadinho, entendeu? Vocês vão ver, conforme o vídeo eu vou gravando, vocês vão ver o tanto que eu vou colocar. A cebola também eu coloquei meia cebola. Se você gosta de cebola e tudo, você pode colocar uma cebola, não tem problema. Eu não gosto também que fique muito com gosto de cebola. Eu gosto do alho, porém, eu não vou colocar o alho porque o alho também, ele deixa o gosto específico de alho, né? Então, eu não quero. Então, aqui tem meia cebola e isso daqui é caldo de quinor, tá bom? Esse aqui é de galinha. Eu usei metade da outra vez e ficou metade aqui. Então, eu vou usar só metade. Por quê? Porque o risoto mesmo, ele vai um caldo, ele tem que ser um caldo específico de legumes. Eu não vou fazer um caldo de legumes, porque, como eu falei, a receita aqui é simples e é o que eu tenho aqui com o que você tiver na geladeira, tá? Esse é o propósito da receita. E aí, o que acontece? Pra dar aquele gostinho, aquele fundinho de caldo, sabe, de legumes e tudo, embora eu esteja usando a cenoura que também é um legumes, mas tem aquele gosto específico, né, de legumes, vários legumes juntos. Eu vou usar o caldo de galinha. Se você tiver de legumes, melhor ainda. Eu vou usar o de galinha pra dar um gostinho. Se você não gostar, você não precisa colocar. Se você não gostar tanto e quer usar do mesmo jeito, parte em 4 e usa 1/4
daquele tabletinho. Você vai partir ele em 4, aí você tira um pedacinho e usa. Eu vou usar metade porque eu gosto e pro tanto que eu vou fazer também vai dar mais ou menos umas 2 xícaras. Então tá ótimo, tá bom? Aí eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês o preparo. Então vamos lá, gente. Minha panela tá aqui. Aqui eu coloquei um pouco de água porque ele vai água, tá? Ele vai bastante água. O risoto é pra ficar bem cremoso tudo, ele vai bastante água. Aí aqui eu coloquei água, vou deixar fervendo. Se você tiver o caldo também, você pode usar o caldo. Já vou ligar ali. Aqui eu vou ligar esse daqui, porque a gente já vai fazer o arroz aqui, tá? Eu vou pegar as coisas aqui. O segredo do risoto é mexer. A gente vai mexer ele de vez em quando. Vou colocar aqui minha cebola. E esse aqui vai ficar aqui ainda. Eu não vou colocar ainda. Vou colocar aqui no cantinho. Vou refogar essa cebola com um pouquinho de óleo, tá? Não precisa de muito. Por quê? Porque a gente vai finalizar a receita com manteiga, tá? Então, aí a manteiga, ela vai um pouquinho a mais pra dar cremosidade. Então, não precisa pôr muito óleo, não. Só o tanto que vai usar. Eu já gosto de pôr um pouquinho de sal. Quando eu refogo o alho ou a cebola, eu já gosto de colocar um pouquinho de sal. E aqui ela vai refogar. A água tá ali, como eu falei. E esse aqui é o arroz. Aí eu vou mostrar pra vocês. Aqui, eu acho que eu vou fazer tudo. Que aqui vai dar umas 2 xícaras. E tá bom. Tá? Se sobrar, não tem problema. O risoto, o bom dele é que é servido na hora, sabe? Ele é rápido, pelo menos desse assim, caseiro assim. É rápido, serve na hora, quentinho, por causa da cremosidade. Se depois você quiser esquentar, só colocar mais um pouquinho de queijo, de água, um pouquinho de manteiga e esquentar. Eu vou usar, acho que tudo. Sobrar não tem problema. Ele é assim, ó, ele é um grão mais gorduchinho, mais gordinho, sabe? Fica uma delícia, fica saboroso, fica gostoso. Eu já fiz aqui de tomate, já fiz com cogumelo, sabe? Fica uma delícia. Só com cenoura, com alho poró também fica muito gostoso. Fica bem bom. Ó, já murchou bem, já vou colocar o arroz. Foi tudo. A questão da panela, eu gosto de panela assim, sabe? Mais alta, para as coisas que eu vou fazer. E porque ele cresce. Vocês vão ver que ele vai crescer. E aqui você espera dar uma fritadinha, envolver todos os grãos na gordura. Não precisa fritar igual o arroz que a gente tem, não. Só um susto. A água eu preciso que esteja bem quentinha já. Eu coloquei nessa posição o celular, porque é a posição que eu consigo pegar a panela. Se eu deitar ele, não pega a panela assim um pouco de cima, ela vai ficar muito aqui embaixo. Aí por isso que eu posicionei desse jeito aqui. Eu não tenho ainda
o suporte pra colocar. Aí a gente vai se virando, né, com o que a gente tem. Ó, tá bom, só um susto. E aí, o que eu faço? Coloco o suco do limão. Se não tiver limão, como eu falei, você usa suco de uma laranja. Fica gostoso também, já fiz com laranja. Aí você envolve tudo. Fica um cheirinho maravilhoso. Você vai envolver tudo. Aí ele, assim, ó. Ele envolveu, você já vem com a água. A água, gente, eu vou mostrar pra vocês. Eu enchi esse meu negocinho. Eu coloco um tantinho bom. Ela vai começar a ferver. Começou a ferver, eu vou mexendo. E aí ele vai secando. E aí eu venho com mais água. Enquanto isso, eu vou deixar... Até apaguei ele, mas eu vou acender de novo. Eu vou deixar esquentando ali o restinho. Pra não descer a temperatura dele. Se descer também não tem problema. Aí eu já vou colocar mais um pouquinho de sal, porque não é o suficiente. Cuidado com o sal, porque depois vai a manteiga com sal e o parmesão, tá? Então, e aí ele vai começar a borbulhar. Eu já vou colocar o caldo, tá? O caldo não, o caldo de quinoa. E aí eu vou dissolver ele nessa água aqui. Ó, o tanto de água que ficou. Cobriu bem. Você cobre ele. Aí eu vou dissolver. Não tá bom de sal, eu experimentei, não tá bom, tá faltando. Mas quando tiver quase pronto lá no final, eu só vou ajustar. Ó, quando a gente coloca o quinoa, ele já dá uma coloração, tá vendo que agora ele tá bem amarelinho? Por causa que o quinoa, ele é amarelinho. Como eu vou fazer de abóbora, e a minha abóbora tá crua, se você tiver abóbora em purê e tudo, você pode pôr também, porque é isso que eu quero aqui. Eu quero amacetar ela, depois eu vou macetar ela, pra ela se dissolver junto com o arroz, tá? Então, assim, se você tiver o purê, melhor ainda. Eu não, eu vou colocar aqui, essa daqui é a abóbora cabotiá, que é aquela conhecida como a japonesa, a abóbora japonesa. Eu gosto bastante dessa abóbora. E eu vou colocar aqui. Não, tá vendo que eu não usei tudo? Eu usei um pouquinho. A minha cenoura já tá ralada. Então, se eu colocar ela aqui, ela vai cozinhar muito. Eu não quero isso. Eu não quero que ela fique muito cozida. Então, eu vou deixar pra colocar ela lá no final. Né? Lá no finalzinho, porque aí ela vai ter até uma crocância boa. E aqui, a abóbora vai cozinhar junto com o arroz. E aí, a abóbora vai se desfazer, porque é essa abóbora que ela desfaz. Vou até colocar mais uns 3 aqui. Vou colocar no fogo médio. Pra ele começar a ferver. Vou aumentar aqui pra ele começar a ferver. Porque eu quero que ele comece a ferver. E não sei se tá bom de abóbora. Acho que tá bom, gente. Depois a gente vê como que fica. Senão depois a abóbora vai ficar muito. Que ainda vai a cenoura. Vou pôr mais 2, na dúvida. Pronto. Tá bom. Esse aqui não é aquele arroz tradicional, gente, que a gente coloca a água e você não mexe mais, e aí ele vai cozinhar e depois você só tira. Não, esse arroz aqui é necessário mexer, tá? Ele é pra mexer mesmo.
Aí ele vai ficar bem cremoso. É assim que eu gosto. Aqui já tá começando a ferver aquela água. Então, eu abaixo o fogo, já tá baixo. Aqui também já começou a ferver, ó. Vocês podem ver. E aqui eu fico mexendo. Não precisa mexer que nem, sabe? Você vem dar uma mexida. Se tiver alguma coisa pra fazer aqui, ajeitar, já vai aproveitando, já vai ajeitando. Eu não vou ajeitar nada porque o que eu tenho ali eu vou usar. Ele vai ficando um caldo mais grossinho. É isso mesmo que a gente quer. Ó como que ele tá. Ele cresce, tá vendo? Que aqui ele já cresceu um pouquinho. E chegou nessa hora que ele fica assim, ó, bastante bolhas, né? Ela dá uma espirradinha. Então tem que tomar um cuidadinho, porque eu vou abaixar um pouquinho o fogo pra cozinhar. Ferveu, eu abaixo o fogo. No final, na hora que eu colocar a última água, eu experimento de novo e vejo se tá bom de sal. Porque já vai o queijo, né, o queijo parmesão, e vai a manteiga, que a minha manteiga aqui é com sal. Se você não tiver a manteiga, pode colocar a margarina também, tá? Eu já fiz com a margarina e fica bom também. Gente, é receita simples, de receita de casa, receita simples, tá? Se você tá com vontade de comer um risoto, ai, porque risoto é chique, ai, porque risoto vai o vinho, ai, porque risoto é só com filé. Não, gente, é um risoto simples, fica maravilhoso. Ó, pra vocês verem, eu vou virar um pouquinho aqui. Ó, como que, não sei se dá pra ver com muita... Ó, o caldinho tá bem grosso. É isso mesmo que a gente quer. Ele vai, eu vou pegar a câmera e vou mostrar pra vocês. Ó. Ele tá bem, tá vendo que ele já dobrou de tamanho? Ele dobrou de tamanho. Ele fica assim. Ó, caldinho grosso. É isso mesmo que a gente quer, tá? Vou de volta aqui. Toma cuidado pra não cair. Deixa eu ajeitar. Gente, o cheiro fica uma delícia. Esse cheiro. Ó, dá pra ver que começou a cozinhar. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Ó. Não sei se vocês conseguem ver. O meinho ainda tá branco. Tá vendo que esse meinho ainda tá branco? É porque tá cru ainda. Esse meinho, ele vai sumindo, ele vai ficando mais claro, sabe? Quando tiver um pouquinho branquinho, é porque tá bom. Tem gente que gosta ao dente, tem gente que gosta mais mole. Eu depende. Às vezes eu gosto ao dente, às vezes eu gosto mole, depende. Vamos ver hoje como que vai ficar. Ó, a água tá secando, tá bem grossinho já. Eu vou deixar secar mais. Pra não pôr mais água, eu vou deixar secar um pouquinho mais. A abóbora não tá cozida ainda totalmente. Tem algumas que já tá começou a cozinhar. A abóbora já tá dissolvendo. Você pode ver que aqui, ó. Vê? Ó, já tem, não sei se dá pra vocês verem. Ela já tá começando
E aí a gente vai dando umas batidas pra ela poder... Na hora que ela estiver bem cozidinha, ela já dissolve. Gente, esse vídeo vai ficar longo, tá? Vai ficar longo por causa que é receita, tá? Tá indo já pra 19 minutos o vídeo. Qualquer coisa eu dou uma cortada. Pra não ficar muito longo, porque... na verdade, essa receita é bem rápida. Demora porque eu tô aqui gravando, mostrando, tudo. Meia hora, nem isso, a gente faz um risoto. E se você for fazer menos também, é mais rápido ainda. Se você tiver na dúvida, se tá mole, se não tá, você pega um grãozinho e experimenta, né? Você vai sentir se ele tá duro e tudo. Vou colocar mais um pouquinho de água. Depois eu coloco num prato pra vocês verem como que fica bonito. Sempre dou uma olhada no arroz pra ver se já tá no... Se ele vai começando do lado dele, do grão, vai começando a ficar transparente. A abóbora já tá ficando mole. Não vou colocar cenoura ainda. Vou esperar mais um pouquinho, porque eu quero a cenoura um pouco mais al dente, porque ela dá esse... Quando a gente coloca a cenoura na salada, ela fica, né, com aquela crocância que ela tem, porque ela tá crua. Então, eu não quero ela também muito crua, mas também eu não quero ela muito mole. Não quero cozinhar ela aqui. Então, eu vou deixar pra colocar no final. E eu vou apertando assim a abóbora pra ela ir desfazendo. Não tá tão mole ainda. Na dúvida, ó, o grãozinho tá aqui. Eu pego aqui um grãozinho, minha mão tá limpa. Experimento. Ó, meio tá duro ainda. E tá totalmente sem sal. Porque, como eu falei pra vocês, ele cresce. E aquela água que eu coloquei, água sem sal. Tá bem cruzinho ainda. E a gente continua mexendo. Ó, já tá ficando bem cremoso, tá vendo? É isso mesmo que a gente quer. Ele fica bem cremoso. Coloco mais um pouquinho de água. Eu gosto dele bem cozidinho. Eu gosto... Tem gente que para aqui. Tem gente que para aqui vai ficar bem al dente. Eu não gosto. Eu gosto demais. Tá? O al dente que eu gosto, ele com meio um pouquinho ainda branquinho. Aqui tá muito branco ainda pra mim. A gente continua mexendo. Eu vou pôr um pouquinho de sal. Ó, sempre um pouquinho. Você vai pôr um pouquinho. No final eu experimento. Coloco o queijo, a manteiga. Se faltar sal, eu coloco. Senão, ele já finaliza
com o sal da manteiga. Ó, a abóbora já tá mais molinha. Eu já vou começar a pressionar ela pra ela desfazer da mão. Tem alguma que tá dura ainda. E a cor fica linda, né? A abóbora deixa a cor... Se a gente colocar a abóbora, ela fica bonita por causa da cor dela. Aí agora, se você quiser também fazer o purê, você pega, cozinha a abóbora normal, faz o purezinho e só adiciona aqui. Dá também. Eu não vou ter dois trabalhos, que nem eu falei, eu quero uma coisa rápida, uma coisa prática. Então, eu vou cozinhar tudo junto, vou desfazendo ela aqui, que eu vou ter que mexer mesmo aqui, né? Tem que ficar mexendo, então eu já vou desfazendo. E tá tudo certo. Né? Eu quero uma coisa assim. Tem gente que já tem congelado, né? O purê, tudo. Aí é mais fácil também. Eu não tenho. Então, vai assim mesmo. E, gente, tá muito cremoso. Ó, eu vou trazer mais vocês de perto. Ó, isso aqui, que lindo. Tá muito cremoso. Tá chique. Eu tô no fogo baixo, tá? Fogo baixo pra cozinhar o arroz e a abóbora, senão a água vai secar e não vai cozinhar. Ó, a minha abóbora ainda tá um pouquinho dura, então eu vou colocar mais um pouquinho de água. Eu acho que isso aqui é a última leva de água, gente. Vou até desligar. Ah, mas você coloca muita água. Gente, ele pede que coloque água, tá? O risoto, ele vai água. Ainda mais eu que gosto dele bem cozidinho. Então, ele vai bastante. Ó, o meio dele tá começando a desaparecer, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Tá bem quente. Você vai cozinhando assim, você vai ver. Você vai pegando o arroz, você vai vendo na colher. Aqui, pra mim, o que eu tô enxergando é que o meio dele tá com um pouquinho branco ainda. Então, a água que tá aqui, essa água que ficou aqui, é água suficiente pra ela secar e terminar de cozinhar ele. E depois a gente só finaliza. Entendeu? É pra quem já fez o risoto, já sabe esses pontos, sabe? Mas se é a primeira vez que você tá fazendo, é só você olhar o grão. O grão começou a ficar o meio mais branquinho, quer dizer, transparente, começou a desaparecer o branquinho, é porque ele já tá cozinhando. Aí você escolhe o seu ponto. Ó, a abóbora tá mole, cozinhou. Aí agora é a hora de eu colocar a cenoura. Eu só vou terminar aqui de amassar um pouquinho a abóbora, pra ela ficar com uns pedacinhos, mas não uns pedaços grandes. Essa abóbora, gente, é uma delícia. Essa abóbora é aquela abóbora doce, sabe? O gostinho dela mesmo é doce. Então, ela vai ficar com uns pedacinhos. Não é o purê totalmente. Não é o purê e tudo. Se você quiser a textura do purê, você faz com purê. Ó, tá bem cremoso.
gosto de ter, sabe, esse pedacinho, você tá comendo, aí vem um pouquinho do arroz, vem um pouquinho do legumes. Eu gosto bastante dessa consistência. Ó, tá quase no ponto de finalizar. Deixa eu pegar pra vocês aqui. O arroz, não sei se vai dar pra focar. Tá vendo que o arroz já tá um pouquinho no meio, então é o suficiente. O meio dele já tá um pouquinho branquinho. É isso. É isso, eu vou experimentar um, mas acredito que... Ó, tá molinho. É isso mesmo que eu gosto, desse ponto. E aqui eu só vou deixar secar essa água. Secou a água. Ele tá bom. Eu vou colocar a cenoura. A minha cenoura aqui, ó, não vou colocar tudo isso. Vou colocar um punhadinho. E mexo. Deixa eu afastar aqui. Um punhadinho. Porque eu tô no ponto já de finalizar. Ela só vai terminar de secar essa água. É isso mesmo que eu quero, ó. Imaginei isso. E eu vou pôr mais um pouquinho. Aqui. Cenoura é bom. Ó. A água tá praticamente seca. E eu deixo um pouquinho de água, porque... pra ele se juntar e emulsificar ali junto com a manteiga. Vai, ó, um pedaço de manteiga. E um punhado, assim, uma mãozada de queijo. Vou pôr duas, pra ficar bem queijudo. Depois eu finalizo fazendo um pouquinho. E a manteiga vai derreter. Junto com essa aguinha que ficou. Junto com o queijo. Deu uma pegadinha aqui no fundo, mas é normal. Aí agora você tem que mexer mais com força assim, porque tá pesado. Ele vai pesando. Eu já desligo o fogo. Desliguei porque agora é só mexer com o quente que já tá aqui. E é isso. Agora eu vou experimentar pra ver se tá bom de sal. Vou colocar um pouquinho na minha mão. Gente, que delícia. Só que tá faltando sal. Tá faltando sal. Vou pôr mais um pouquinho aqui. E tá bom. Dou mais uma mexida. E acabou. E ficou assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou pegar aqui a câmera. Ficou assim, ó. Ó, como fica cremoso. Tá vendo? Cremoso. Delícia. Vou pôr num prato aqui pra vocês verem. Vou pôr aqui, ó. Eu gosto de comer assim, ó, em prato fundo. Esse aqui é pra caldinho, pra sopa.
eu já vou pegar, já vou mostrar pra vocês. E ficou assim. Ficou essa delícia. Finalizei com um pouquinho de queijo, tá? Fica cremoso, gostoso. E é isso, gente. Tá bom? Façam aí, testem aí a receita. E depois vocês me falam o que vocês acharam. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Me siga, tá bom? Aí, coloca no sininho pra receber mais vídeos meus. E até o próximo vídeo.